Olá, colegas, tudo bem? Falarei nesse vídeo sobre história do Brasil, a formação da sociedade brasileira. Meu nome é Mariluce Pinheiro, sou conhecida aqui no YouTube como Mari Costa, mas podem me chamar de Mariluce da Costa Pinheiro, sintam-se à vontade. Então, falarei sobre a formação da sociedade brasileira. Então, no início do período colonial, haviam três raças, três etnias aqui no Brasil, que era do branco europeu, do negro africano e do índio americano. Quando se misturava essas três raças, nascia o mestiço, que era chamado de mulato, quando era uma mistura do branco europeu com o negro africano. Era chamado de cafuso, quando era o negro africano com o índio americano. E era chamado de caboclo ou mameluco, quando era o branco europeu com o índio americano. Então, assim que surgiu, o povo brasileiro, com essa mistura dessas três raças. Mas o branco, ele criou a política, a formação política e econômica no Brasil, para tratar os índios americanos e os negros africanos como inferiores, como uma sub-raça. Então, os índios e os negros não participavam da vida, do mundo dos brancos europeus. Eles ficavam à parte, dessa sociedade, dos brancos. E segundo o sociólogo Florestan Fernandes, ele diz que essa sociedade não considerava os índios e os negros como iguais aos brancos. Eles não eram considerados nem como seres humanos. Os índios foram massacrados, pelos portugueses. E os negros tratados, com requintes de crueldade. Então, assim que começou, a formação da sociedade, como se os negros e os índios fossem inferiores. Então, quem foi esses brancos que vieram para cá, esses portugueses brancos que vieram para o Brasil? Eles faziam parte da pequena nobreza de Portugal e também de camadas populares. Eles eram os donatários, os governadores, eles eram os funcionários do governo, certo? Eles eram os primeiros donos de engenhos, senhores de engenhos, tá? E eles vinham com o objetivo para cá, para o Brasil, de explorar, tá, o Brasil, ficarem ricos e voltarem o quanto antes para lá, o mais rápido possível para lá, para Portugal. E ficaram alguns aqui, mas apesar de que era esse o objetivo deles, muitos ficaram aqui no Brasil, e começou a se formar o povo brasileiro, tá? Então, eles impuseram, a cultura deles, elementos da cultura deles, como, por exemplo, o idioma, a religião, tá? O sistema político e econômico. E eles conseguiram fazer isso, impor, por causa do poder militar, que eles tinham, as armas que eles tinham eram superiores do que os negros e do que os índios. E por isso eles se consideravam seres superiores, tá? Então, os brancos europeus se achavam, que faziam parte, de uma raça superior aos índios e aos negros. Então, gostaria de ressaltar, agora é um comentário meu, baseando-me também em livros de história e também na Bíblia, porque quando os europeus vieram para cá, quando os portugueses vieram para cá, eles trouxeram os padres jesuítas, e os padres jesuítas trouxeram a Bíblia. E a Bíblia conta a história, que Deus, quando fez, o homem e a mulher, no sexto dia, ele fez e queria alguém para lavrar o solo, porque não tinha até então, o alimento, que vinha através do cuidado, da plantação, o cuidado com o solo, as plantações, o cultivo, dos alimentos. Então isso era um trabalho que Deus queria que o homem fizesse. E quando veio os filhos, Caim e Abel, também Deus deu responsabilidade para o Caim. Ele tinha que ser lavrador do solo, cultivar os alimentos, E o Abel cuidar das ovelhas, Ele era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas e também usava como alimentos. Então Deus queria que o homem tivesse esse tipo de trabalho, E depois, quando se desenrolou a história contada na Bíblia, apareceu ali Noé, Então Noé, ele teve filhos, Ele teve vários filhos e um deles era o Cã. Cã tinha traços de africanos. Diz a Bíblia que ele era, a pele dele era mais escura, o cabelo dele era mais assim enrolado, vamos dizer assim. Então ele tinha traço de africano. E depois
também a história de Noé, diz que ele bebeu vinho e ficou embriagado, e quando ele estava dormindo, o filho foi lá, né, e cobriu. E esse filho também vinha, né, do Cã, né? E ele praguejou contra esse filho, dizendo que ele ia ser o inferior, né, o mais baixo de todos. Então, o que acontece é que essa história, né, lá mostra que havia, né, brancos, havia negros, né, e naturalmente que a mistura de brancos e negros que trazia um povo meio com uma pele entre branco e negro, uma pele morena, vamos dizer assim. Tá? E depois, né, esse cananeu, né, os cananeus, eles criaram ali uma terra que mandava leite e mel, uma terra muito produtiva, que tinha, inclusive a Bíblia relata que tinha uvas, né, grandes. E essa terra que Deus deu para os hebreus que ficaram escravizados um tempo ali, né, no Egito, e depois eles foram pelo deserto, passaram 40 anos no deserto, e depois Deus disse para eles atacarem aquela terra de Canaã. Então, depois, né, que eles atacaram ali aquela terra, eles que se tornaram donos ali daquela terra. Mas o que eu quero dizer com essa história para vocês é que, lembra que eu contei a história dos padres ali, né, europeus, que eles fizeram as cruzadas, aquela parte que eu falei sobre a história antiga e história medieval, né? História moderna. Quando eu contei essa história para vocês, eu falei que houve as cruzadas e o que os padres que faziam as cruzadas, eles se baseavam para achar que o que eles estavam fazendo era a vontade de Deus. Eles se baseavam nesse episódio, né, do ataque à terra de Canaã, né? Quando o povo começasse a crescer, eles poderiam atacar uma terra, né, e tomar posse. Então, o que acontece é que para esses padres jesuítas que estavam vindo para o Brasil, o que eles estavam fazendo estava de acordo com as leis de Deus, né? Mas não esqueçam que Portugal, né, foi atacado pelos árabes, né? Então, havia aqueles que não concordavam com as histórias dos jesuítas. Então havia aquele conflito, então eles trouxeram para cá esse conflito. Mas já havia, né, na mente desses jesuítas, né, que o branco era uma mistura já. Não havia esse branco puro, vamos dizer, essa raça pura. Ele já era uma mistura dos negros que vinha lá do Cã, né, que era um povo de Deus, né, e que naturalmente vinha também, né, de Caim e Abel, né, que a Bíblia mostra, né, que um está ligado no outro, vamos dizer assim, como descendente, certo? Então, o branco europeu, ele não tem essa superioridade, não. E os índios e os negros, na verdade, eles já estão dentro da raça branca, vamos dizer, europeia. Também é porque, quando eu falei para vocês sobre a formação do índio americano, né, do povo americano, mostra também que eles vieram dali, né, da Ásia, e por sua vez a Ásia vem também ali dos europeus, né, daquele centro ali, né, que havia, vamos dizer, que as pessoas acreditam que ali era o Jardim do Éden, né, ali no Irã, Iraque, por ali. Então, a gente percebe que essa formação do índio americano, ele pode ter vindo também pelo Estreito de Bering, né, vindo da Ásia, porque esses povos, por exemplo, os índios americanos da América, né, eles têm traços também dos asiáticos, tá? Então, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, esse branco, né, ele já trazia o negro e o índio na sua genética, na sua formação genética. Então, não tem justificativa para os padres jesuítas, né, tratarem os brancos portugueses como superiores, né? Eles já vinham de uma mistura, né? Então, essa ideia, né, que eles trouxeram foi uma ideia, né, falsa, e que eles sabiam que era falsa, né? Eles já entendiam isso, que era uma mentira, não era uma verdade. Mas eles impuseram essas ideias, e através da força militar, né, que eles tinham. Então, essa formação da sociedade brasileira,
se deu através dessa ideia de que eles eram superiores, os brancos europeus, né, os portugueses que chegaram aqui eram superiores, tá, aos índios e aos negros, e através do seu poderio militar, né, das armas que eles usaram para impor. Ou seja, mais através da truculência, vamos dizer, da violência, do que necessariamente, né, de um ensino religioso que falava a verdade. Então foi uma distorção, né, da verdade da Bíblia, né, que os portugueses, né, que chegaram aqui ao Brasil, eles se imporam em cima dos índios e dos africanos de uma maneira, né, achando que estavam seguindo, né, os princípios da Bíblia, né, das cruzadas, vamos dizer assim, que dizia que eles podiam invadir, atacar, né, quem eles vissem pela frente, como se estivesse seguindo realmente o propósito de Deus. Né? É essa ideia lá que eles tinham lá na Europa, no tempo das cruzadas, e que eles acreditavam que era o certo. Né? Então, o povo brasileiro, do início, né, da colonização, eles foram marcados por essa ideia, né, dos europeus, né, dos portugueses que traziam essa ideia dos europeus. Então, gente, assim que se deu, né, a formação da sociedade brasileira. Então, as características gerais da sociedade colonial eram escravista, ou seja, a classe dominante adotou a escravidão como base de sua economia. Era rural, ou seja, a sociedade dependia praticamente, né, dos engenhos de açúcar. Tá? No século XVI e XVII, as poucas cidades que tinham dependiam dos engenhos de açúcar. Ela era aristocrata, ou seja, aristocracia rural, né, tinha poder absoluto sobre as terras e todos aqueles que moravam, né, nas suas propriedades. Era patriarcal, ou seja, o pai, né, o chefe de família, ele tinha poder absoluto sobre todos os familiares, inclusive sobre agregados e escravos, né? Eles tinham poder de vida e de morte de todos. Né? E nessa sociedade, né, os senhores, né, uma sociedade senhoril, eles eram os donos, né, de tudo, né? E quem contrariasse eles estaria cometendo, né, vamos dizer assim, um pecado grave, né? Dificilmente poderia ser perdoado. E também, né, as mulheres eram consideradas inferiores. Tá? O casamento ali, quando tinha o casamento, né, o pai, né, que escolhia o marido para a filha. A filha, antes de casar, ela devia, né, obedecer o pai, né, de forma absoluta. E quando ela casasse, ela deveria obedecer o marido. Então ela era considerada assim inferior. Geralmente ela casava entre os 15 e os 17 anos, né, nessa idade que elas casavam. E o filho mais velho que herdava, né, tudo que era do pai, o filho que herdava, todas as terras e o poder ele que herdava. E a relação entre, né, o senhor de engenho, né, que era o dono da terra, e o escravo, era uma relação em que não havia como, né, o escravo ascender e passar a ser o dono, né, da terra. Não tinha essa mobilidade, essa sociedade. Então, como que se deu aí essa introdução do escravo negro, né, da escravidão, né, dos africanos no Brasil? Não se sabe ao certo quando que iniciou, tá? Mas no início, como nós já vimos, no início pré-colonial, né, os índios que trabalhavam para os portugueses, eles trabalhavam, né, na extração do pau-brasil, transportavam, né, até os navios, e era um relacionamento assim livre, tá? Depois, com a cana-de-açúcar, né, cultivo da cana-de-açúcar, os brancos, né, os portugueses, tentaram escravizar os índios à força, chegaram a escravizar os índios à força, inclusive teve um massacre, né, de índios para tentar forçá-los a trabalharem na cana-de-açúcar, né. Mas os índios, eles se dispersavam muito pelo território brasileiro, né, e além de que eles guerreavam muito. E os padres começaram a defender os índios. Mas o que aconteceu não é nem que os índios não trabalhavam muito, nem que eles não trabalhassem o suficiente para, vamos dizer assim, atender toda a demanda. Mas o que acontecia é que os escravos negros, eles já tinham, né, sido introduzidos no trabalho lucrativo, vamos dizer assim, dos portugueses, porque lá na Europa eles foram
eles iniciaram, né, o trabalho escravo, colocando os negros para fazer trabalhos domésticos em casa. E depois, né, lá nas ilhas de Madeira e Cabo Verde, começou a ter, né, o cultivo da cana-de-açúcar, então eles levaram os negros para trabalhar lá, né? E depois trouxeram para o Brasil. E eles tinham um lucro muito grande, né, com esse comércio de escravos negros. Inclusive, os padres, eles ganhavam um percentual nesse comércio. Então, para os padres e os portugueses, era mais lucrativo, né, comercializar os negros, que eles conseguiam, né, concentrar, inclusive, nas lavouras canaveiras. Já os índios se dispersavam muito. Então, para ele foi mais negócio escravizar os negros, né, o comércio dos negros aqui no Brasil. No início, os portugueses apressavam o negro usando a força. Invadiam e incendiavam as aldeias africanas e, usando armas de fogo, matavam e prendiam quantos pudessem. A violência dos caçadores de escravos gerou desespero e medo na África. Sem condições de enfrentar as armas do invasor, os negros fugiam assim que viam os traficantes se aproximarem da aldeia. Fugir significa livrar-se da morte ou da escravidão. Era a única maneira de defender a liberdade e preservar a própria vida. Para conseguir mais rapidamente um número maior de escravos, os portugueses começavam a estimular algumas tribos a entrar em guerra com as outras. As tribos vitoriosas aprisionavam as tribos vencidas e as entregavam para os traficantes em troca de panos, alimentos, cavalos, vacas, armas, munições, fumo, rapadura e cachaça. Em outras tribos eram os próprios chefes sobas que trocavam seus guerreiros por aqueles produtos. Assim, entre os séculos XV e XIX, mais de 70 milhões de africanos foram assassinados ou escravizados. Os negros aprisionados eram marcados com ferro em brasa, como se fossem animais, e trazidos para o Brasil. A viagem da África para a América era feita nos infectos porões dos tumbeiros, navios negreiros. A promiscuidade, a sujeira, os maus tratos, a péssima alimentação, a insalubridade, a superlotação dos porões e o banzo. O banzo é uma doença que se caracterizava por uma profunda tristeza e pelo abatimento moral e física. Matava, em geral, a metade dos negros embarcados. Apesar de tanta morte, o tráfico negreiro continuava sendo altamente lucrativo. Os negros eram embarcados geralmente em Angola, Moçambique, Guiné e Congo e desembarcados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, onde eram comercializados. Os principais grupos escravizados foram os sudaneses, os bantus e os malês. O negro no Brasil. O que esperavam os negros no Brasil era uma vida de sofrimento, maus tratos, pancadas, açoites, torturas, mutilações e assassinatos. Trabalhavam sem parar e eram fiscalizados pelo feitor, que os açoitava com um chicote de couro cru, chamado bacalhau, por menor que fosse a falta cometida. Em troca de seu trabalho, recebiam 3 P's: pau, pano e pão. O pau para andar na linha, pano para vestir, pão para aguentar o trabalho. Se fugissem, eram perseguidos pelos capitães do mato, geralmente mulatos encarregados de capturar os negros fugidos. Estes, quando capturados, eram castigados severamente. Muitos não resistiam aos castigos e morriam. Afastados de sua terra natal e de sua família, os negros não tinham a proteção de ninguém. Mesmo os jesuítas, que não admitiam a escravidão de índio, admitiam a de negro. Para muitos membros da igreja, os negros não tinham alma e por isso podiam ser escravizados. Para os colonos brancos e para a igreja escravista, os negros não eram seres humanos e, portanto, não havia diferença entre eles, a mula e a enxada. Tal como a mula e a enxada, os negros eram encarados como meros instrumentos de trabalho, como coisa, como objeto a serviço da produção. A reação do negro. Existe no Brasil uma ideia falsa e mentirosa de que o negro é um ser submisso que aceitou a escravidão sem resistir. Mentirosa e falsa, porque a história do Brasil é paralelamente à história da luta do negro pela liberdade. Os negros reagiram à escravidão de inúmeras formas, evitando a reprodução para não gerar filhos que já nascessem escravos, suicidando-se, matando feitores, capitães do mato e senhores, fugindo e formando quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas por negros
que, lutando contra a escravidão, fugiam dos seus senhores em busca da liberdade. O Quilombo dos Palmares. João Bosco e Aldir Blanc. Valoriza herói. Todo sangue derramado, Afro-Tupi. Dos quilombos formados no Brasil, o mais importante foi, sem dúvida, o Quilombo dos Palmares, localizado no atual estado de Alagoas, que durou 65 anos. Milhares de negros viviam em Palmares, numa área de aproximadamente 27 mil quilômetros quadrados. Viviam do cultivo de vários produtos, como cana-de-açúcar, fumo, algodão, milho, feijão, mandioca, da coleta de vegetais, da caça, da pesca, da criação de gado, e um pequeno comércio com a população das localidades próximas. Para o homem branco, senhor de engenho e de escravos, o Quilombo dos Palmares era uma ameaça, porque simbolizava a possibilidade de liberdade definitiva do negro, sendo um incentivo a constantes fugas. Esse Brasil negro, dentro de um Brasil branco senhorial, tinha de ser destruído. Os senhores não admitiam a sua existência e os prejuízos causados por ele. Por isso, contrataram mercenários, principalmente paulistas, para combater os negros de Palmares. Em 1694, o Quilombo dos Palmares foi destruído por mercenários liderados pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. No ano seguinte, Zumbi, o maior líder negro da história do Brasil, foi assassinado. Sua cabeça foi cortada e colocada em praça pública, para a satisfação dos senhores de engenho e para a desgraça dos negros, que perdiam Zumbi, seu grande líder, considerado imortal. Mas até hoje, Zumbi continua sendo, para muitos negros, o símbolo da luta contra o racismo e o preconceito social. Os jesuítas. Os jesuítas são os padres da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa fundada no século XVI por Inácio de Loyola, para combater os protestantes, reafirmar a fé cristã, defender a igreja e divulgar o catolicismo. No Brasil colonial, os jesuítas foram responsáveis pela educação dos colonos e pela catequese dos índios. A catequese, ensino da religião católica, foi usada pelos jesuítas para impor a cultura europeia aos índios, explorar seu trabalho e impedir que reagissem contra a violência, o roubo das suas terras e os crimes praticados pelo homem branco, para impor mais facilmente a cultura do branco europeu sobre o índio. Os jesuítas organizaram as missões, também chamadas de reduções. As missões eram comunidades indígenas organizadas e dirigidas pelos jesuítas para catequizar, ou seja, converter os índios à religião católica e atender aos interesses econômicos da Companhia de Jesus. A catequese desunia e desorganizava as tribos indígenas, na medida em que destruía suas crenças, seus costumes, língua, modo de viver e etc. Essa destruição facilitava o domínio do branco sobre os índios e a sua expulsão das terras onde viviam há milhares de anos. A princípio, os índios que se negavam a viver em missões eram submetidos pela força. Mais tarde, porém, os jesuítas passaram a defendê-los e atraí-los para as reduções, de maneira pacífica. Os índios viviam livremente nas missões, mas os padres usavam o trabalho indígena para cultivar os alimentos necessários, caçar, pescar, coletar as chamadas drogas do sertão, que era o cacau, castanha, cravo, canela, plantas medicinais, e instalar novas missões. Parte das mercadorias produzidas ou coletadas pelos indígenas era vendida e os lucros obtidos com a venda ficavam para os jesuítas. Os jesuítas não admitiam a escravidão do índio pelos colonos, mas admitiam a do negro. Com essa atitude de proteção ao índio, os jesuítas estavam defendendo os interesses do governo, que cobrava impostos sobre o tráfico, e dos traficantes portugueses, que obtinham grandes lucros e enriqueciam com o tráfico negreiro. Quanto aos negros, os jesuítas ensinavam-lhes apenas a obedecer ao seu senhor e aos padres. E, para evitar qualquer ato de rebeldia, diziam a eles que Deus não perdoava os desobedientes e rebeldes. Os jesuítas monopolizavam tanto a cultura da classe dominante, donos da terra, como as da classe dominada, negros, índios, mestiços e brancos pobres. Considerados grandes educadores, os jesuítas fundaram várias pequenas escolas primárias e alguns grandes colégios, entre eles os da Bahia e de Pernambuco, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nesses colégios, no entanto, o ensino não possibilitava ao colono tomar consciência de sua condição de explorado. Então, gente, foi dessa maneira que se deu a formação da sociedade brasileira no período colonial. Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei.
Se inscreva no meu canal, não deixe de ativar o sininho, faça comentários. Beijos para vocês, até a próxima!